Futuro transcendente. Nós temos como principal objetivo fazermos uma reflexão como nós estamos intimamente, como estamos frente ao universo, dentro dessa enorme dinâmica da vida que nos conduzimos e que somos conduzidos. Precisamos então começar a despertar para uma nova realidade, aquela que transcende as coisas palpáveis, para buscarmos aquelas que são sutis, abstratas, mas de extrema importância para o nosso progresso espiritual. 12. Ação das leis divinas. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, demonstramos como pode ser possível as leis divinas agirem nos seres vivos, impulsionando-os para um processo de evolução coletiva, mas também entendemos que é possível sermos exilados de outros planetas para nos aperfeiçoarmos e nos dobrarmos às leis divinas pelas circunstâncias dos fatos. Aqui, para nós podermos entender esse tópico, precisamos então admitir, mesmo que hipoteticamente, que exista a reencarnação. A gente sempre coloca na condicional porque nós deixamos livres para que vocês entendam e para que vocês decidem qual é o melhor ponto de vista. Não existe a reencarnação ou existe a reencarnação. Se somos exilados de outro planeta, não viemos com o corpo. Viemos com um espírito para reencarnar aqui. E se formos exilados para outros planetas, também não iremos com o corpo, iremos com o espírito. E tem a segunda condição, é que quando somos promovidos para outros planetas mais evoluídos, então é quando a gente se melhora, se aperfeiçoa para irmos para essa condição. Então, vamos fazer nossas reflexões. Poucas pessoas pensam sobre a realidade da vida espiritual, pois a cultura ocidental tornou-se muito materialista pelo próprio histórico dessa sociedade frente às ações religiosas de extrema violência ao longo destes 2000 anos de cristianismo. Infelizmente, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, criamos muitos problemas para nós mesmos e, com isso, passamos a viver um grande número de pessoas para o momento que nós estamos vivendo. Não pensamos nas consequências dos fatos para o futuro desta vida e para o futuro de outras existências. Ficamos tolhidos em um ponto de vista que, a meu ver, merece algumas reflexões. Hoje, muitos espíritos estão marcados pelo trauma dos mais variados com relação à espiritualização própria e ao estudo e meditação sobre o assunto, o que dificulta a ação das pessoas que se dispõem ao trabalho de espiritualização, pois o raciocínio massificado é o de negociar com Deus sem observar a lógica dos fatos, ou negá-lo sistematicamente sem uma justificativa raciocinada dentro de uma lógica transcendente dos fatos. É muito delicado porque quando a gente vai estudar a história da civilização europeia, nós vamos ver que ela passou por várias fases das mais diferentes. Teve aquelas fases de dominação militar romana. Depois, Roma vem para uma dominação militar, mas também com a imposição de uma religião. Antes ela tolerava a religião que os povos tinham. Quando ela aceita o cristianismo, ela começa a ver no cristianismo uma forma de manipular para dominar. Espíritos que pensavam, pessoas encarnadas naquela época, que pensavam diferentes e eram perseguidas, então eles ficam com aquele trauma. Uns querem pensar exatamente como foram ensinados para não serem sacrificados, para não passarem por torturas e outras situações mais desagradáveis. Outros, então, se rebelam contra a religião, não querem nem saber da religião, porque ao ouvirem alguma relação do cristianismo, lembram-se instintivamente daquele tempo lá de trás e, intimamente, sem saber por que, eles repulsam. Passado o tempo, veio a Idade Média e, criando situações das mais adversas, das mais dolorosas para a humanidade, criando e marcando aquelas pessoas, aqueles espíritos pelos mesmos traumas. Com isso, se nós entendermos e formos pela lógica da reencarnação, muitos de nós somos espíritos comprometidos com a lei, ou porque tentamos impor o cristianismo ou tentamos fugir do cristianismo e arcamos com as consequências, fomos punidos por isso. De uma ou de outra, somos marcados por traumas que precisam ser retrabalhados para seguirmos um melhor caminho.
Imaginemos um magistrado consciente de suas responsabilidades sobre o mais amplo aspecto da lei que visa corrigir e educar, que ficasse à mercê das pessoas que ele tem de julgar com todos os aparatos jurídicos legais e modernos dos mais transcendentes possíveis, e ter que ouvir as negociações para que ele siga este ou aquele caminho, onde, entre as propostas, existem o de corrompê-lo, com as leis pueris e infantis. Aí, gente, nós fizemos uma comparação bastante simplória, mas quando as pessoas têm aquele raciocínio de negociar com Deus, Deus me dá um carro novo que eu vou cumprir uma promessa X para você. Ou que a partir desse momento eu vou agir desta daquela forma. E isso não é uma coisa lógica. Então nós colocamos aqui um magistrado, conhecedor profundo da lei, e ele tem que fazer o julgamento dos fatos com os aparatos jurídicos que ele tem. Com moderna tecnologia, comparar os fatos, comparar a lei, comparar todos os depoimentos, todo o processo que foi levantado, todos os históricos dos fatos, e na hora dele julgar, chega alguém com as ideias muito pueris, muito infantis, tentando corrompê-lo, para punir um e beneficiar o outro, ou para não punir nenhum dos dois, deixar aquilo lá. Esse juiz, esse magistrado, se sentiria bem? Ou se sentiria profundamente incomodado? É mais ou menos assim que nós vamos nos sentir perante se existisse Deus, conforme as pessoas querem, aquele velhinho que fica ali tomando conta das pessoas, como ele se sentiria diante de uma pessoa chegar e tentar corrompê-lo por dinheiro, corrompê-lo por qualquer coisa, por qualquer promessa. Isso é corrupção. E aí não ia ficar uma coisa boa. Portanto, nós temos que saber que diante de Deus, que é um ser muito mais abrangente do que simplesmente um velhinho que toma conta das pessoas, é algo tão sublime que ele é onipotente, onipresente, ele pode ler a nossa mente. Imaginemos um cartão de memória. Eu estava com um aqui na mão agora há pouco. Eu já guardei. Então, eu estou com um cartão de memória. Eu não sei o que tem no cartão de memória. Eu coloco no computador e aí o computador lê para mim o cartão de memória. Não é assim? Pendrive, HD, não é assim que faz? Portanto, Deus, ao olhar para nós, como encarnado ou desencarnado, como espírito livre do corpo, como espírito preso no corpo, ele lê o nosso HD, a nossa consciência, e vê o que realmente de verdade fizemos, aquilo que realmente imaginamos fazer e que tentamos burlar aqui, burlar ali e não fizemos. Tudo isso, então, marca-nos o caminho da existência de forma, muitas das vezes, negativa. Precisamos, então, começar a desenvolver entendimentos superiores, a desenvolver padrões de raciocínio que nos levam a compreender a vida de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente, com mais responsabilidade, com mais compromisso perante a consciência. Ele poderá até se compadecer das pessoas, mas iria agir com toda a responsabilidade que o cargo exige. Que o caso exige dentro daquele cargo que ele está exercendo. Vou relevar a proposta que estão me fazendo e vou cumprir a lei. Assim que uma pessoa sensata age. Assim também Deus, em sua infinita sabedoria e onipotência, age na aplicação do seu código de lei. Age, naturalmente, colocando para nós o cumprimento dos deveres, das obrigações, sem problemas, sem atritos, simplesmente nos coloca no caminho que precisamos. Este código de lei tem mecanismo de autorregulação dentro de cada ser e age por si só dentro de uma lógica que transcende ao nosso pequeno modo de entendimento das leis espirituais que nos regem. Então, este código da lei divina, ele tem um mecanismo autorregulado que vai nos impondo o caminho necessário para a reparação, que vai nos impondo o caminho necessário dentro de uma lógica que transcende todo aquele pequeno modo de entendimento que nós queremos carregar conosco, porque as dimensões espirituais são muito mais abrangentes, são muito mais sutis e não tem como mentir. Por mais que o espírito queira mentir, ele está mentindo para si mesmo, porque para os superiores e para Deus, os espíritos superiores que trabalham em nome de Deus, a mente dele é um livro aberto.
Então todos nós temos que ver que temos a responsabilidade pelos nossos atos e pelos fatos que decorrem dele. As leis divinas agem de forma automática em cada época e em cada situação, levando o espírito a reparar a sua caminhada evolutiva de forma a se adaptar a um patamar superior de inteligência e ação. Mas existe a influência do meio e da cultura dominante onde ele está inserido, contra os quais ele terá de agir segundo a sua sintonia com os planos superiores da evolução e lutar contra as ondas mentais sedimentadas como verdade neste meio. Tem de lutar contra essas ondas mentais, pois elas são inverdades do ponto de vista da lógica transcendente, a lógica divina. Veja bem, hoje nós estamos aqui encarnados no Brasil, temos a nossa religião compatível com a nossa família, com o meio que nós estamos. Aí tem aqueles que são católicos, espírita, protestante, de outras religiões, de outros segmentos religiosos. Aí ele nasce em uma tribo que tem a sua religião própria. Ali dos seus cultos à divindade, segundo milenarmente cultivado por aquelas famílias. E ali ele começa a se sentir incomodado. Falta alguma coisa para ele. E todas as vezes que ele tem sonhos maravilhosos, ele tenta levar aquilo para os familiares, mas eles vão falar, você está ficando doido. Nós fazemos isso aqui há 1000 anos. Para que ele consiga impor a sua ideia, ele tem que ter muita sintonia com o plano superior da vida e irradiar com muita potência aqueles sentimentos, e ao longo do tempo ele vai quebrando barreiras para fazer as adaptações em si e suavemente no grupo, para que em um dado momento eles consigam começar a entender como ele entende. As coisas não são tão simples. Principalmente a filosofia religiosa não vai ser mudada no espírito encarnado e no espírito desencarnado no estalar de dedo. O espírito ele reencarna e ele vai procurar uma religião no mínimo parecida com a que ele exercia antes. Mas ele era de uma outra religião que não era cristã. E aqui no Brasil, dificilmente ele vai encontrar essa religião que não é cristã. Ele nasceu dentro de uma família protestante, por exemplo. Então, se ele veio de uma religião radical, que pregava radicalismo, ele vai ser um protestante radical. Se ele foi de uma religião zen, tranquila, ali não vai fazer sentido para ele. Ele vai procurar entender as nuances da situação, entender coisas sutis naquela situação, vai dar interpretações diferentes. E as pessoas vão ficar assim, mas por que ele está pensando diferente da gente? Porque cada caso requer uma ação, uma interpretação e um jeito de ser. Nós, quando estamos em religiões diferentes daquela em que pertencíamos, é um grande conflito para estabelecer o caminho que vamos continuar. Portanto, a gente não tem a pretensão de mudar a religião de ninguém, mas fazer com que as pessoas pensem na possibilidade de existir reencarnação, de existir vida no plano espiritual e uma organização social no plano espiritual. Se a pessoa começar a pensar e refletir sobre essa possibilidade, já deu um passo muito grande para a sua libertação espiritual. Então chega o momento em que o espírito toma consciência de suas ações e ele é chamado intimamente a reparar seus atos. Por isso, tanto sofrimento na Terra, cada qual passa pela provação segundo o que a sua consciência atrai, independente de qualquer ação humana. Cada um de nós temos uma ação, temos uma atitude, temos um padrão de comportamento, e dentro desses conjuntos fervilhantes de situações, nós precisamos, então, olhar para dentro de nós, abrir nossos olhos e pensarmos com amor, pensarmos com serenidade no caminho que devemos seguir, no caminho que devemos abrir intimamente para construirmos e edificarmos a paz em nós. Independentemente das ações do homem, existe uma lei que age, mas as ações do homem desviado do caminho do bem e sintonizado com o mal podem causar danos à sociedade e a resposta dessa sociedade pode criar novas ondas mentais, criando um mecanismo de ação e reação de consequências imprevisíveis. Então, a gente tem 3 situações. Os espíritos foram tomando uma série de ações, reencarnou e tem que reparar o erro. Então tem as expiações,
E tem os processos de causa e efeito natural, que você vai vivendo assim, você passa com um contratempo aqui, um contratempo lá, um contratempo de cá, um contratempo de lá, mas vai passando suavemente por aquela situação para um grande despertar, para grandes realizações do seu íntimo. Mas tem aqueles que passam por grande sofrimento. Então, independente das ações do homem, existe uma lei que age, impondo-nos, aqueles que estão no caminho desviado do bem e sintonizado com o mal, vai criando um mal-estar dentro da sociedade e com ele próprio, com a resposta da sociedade para ele e dele para a sociedade, vão criando novas ondas mentais, criando um mecanismo de ação e reação entre essa pessoa sintonizada com o mal e uma sociedade que já busca o bem, e as consequências para nós, réis mortais, são imprevisíveis. Porque ou a sociedade vai reagir contra essa pessoa, ou essa pessoa vai tentar dominar essa sociedade. E, logicamente, que uma mente sintonizada com o mal e que vibra no mal vai encontrar várias para colocá-lo numa posição de destaque, se a sociedade assim o permitir. Então, nós deparamos com um universo de ações e situações aqui onde nós vivemos, que é necessário começarmos, então, a refletir qual o melhor caminho para entendermos o que está acontecendo ao nosso redor. Esses fatos só podem ser provados do ponto de vista psicológico e transpessoal deles e com um raciocínio que transcenda ao raciocínio materialista predominante. Mas isso requer muito estudo do que transcende aos fatos e do que pode estar inserido de forma transcendente no contexto histórico desses fatos. Portanto, o nosso raciocínio e os das massas tendem a ir contra os interesses superiores do espírito, pois a maioria das pessoas é sintonizada com as energias inferiores do processo evolutivo. Poucos oram, estudam, entendem as leis transcendentais da vida, bem como buscam perdoar a si mesmos frente às reações e relações com a vida. Então, poucos de nós fazemos nossas orações, poucos de nós procuramos estudar e entender as leis transcendentais da vida. Aí, dentro da nossa sociedade, nós temos os pensamentos e sentimentos tumultuosos, sentimentos e pensamentos que se entrechocam. Quando nós achamos que estão causa, os espíritos superiores olham e falam assim, olha, eles estão começando a crescer. Estão começando a entrar na pré-adolescência. Ainda estão rebeldes, ainda estão briguentos, mas eles já começam a ter uma vibração tendente a subir, porque o choque predominante dessa sociedade, que começa a sair do pensamento materialista para entrar no raciocínio mais espiritualista, eles começam, então, a deparar com os fatos, com as situações, e tem que raciocinar bastante para entender os interesses superiores do espírito. Isso é para pouco. Você quer realmente crescer espiritualmente? Qual o seu objetivo maior aqui nesta vida? Por isso, nós temos que procurar sintonizar com as energias superiores. Mas é mais fácil e está mais próximo de nós sintonizar com as energias inferiores, aqueles espíritos que pensam como nós pensamos. Então, a gente não se esforça para pensar diferente. A gente se entrega no processo e as leis transcendentais da vida vêm e nos pega. Já viu aqueles jogo de futebol que agora é proibido de dar tesoura, mas antigamente eles davam uma tesoura assim, ó, com as pernas e jogavam o outro jogador no chão, que não tinha opção. Agora, se fizer isso, é cartão vermelho, as pessoas deixam de fazer. Até, por exemplo, nem tinha pensado, mas a lei evolui em todos os aspectos. Antes, no futebol, tinha jogadas extremamente violentas que alguns jogadores encerravam carreira antes de uma certa idade devido às pancadas que tomavam. Com um ajuste da sociedade e das leis, com televisão e tudo mais, isso aqui está muito ruim, vamos mudar essa lei aqui, vamos botá-la mais rigorosa para que essa falta que antes era só marcada a falta, agora é punida rigorosamente. E assim, aspecto com aspectos vai
fazendo um processo que sempre tende nos altos e baixos da vida, mas a gente sempre sobe mais um pouquinho, até conseguir crescer e entender, abrir a nossa mente para uma compreensão superior. Leva tempo. Esta nova ferramenta só é possível pela observação dos fatos diante de uma filosofia que o explique de forma transcendente e compatível com a realidade sutil da vida transcendente, a vida espiritual. As ferramentas transcendentes que nós temos que ver são livros espiritualizados, que nos abordam as causas e efeitos de uma forma a elevar o nosso padrão vibratório e o nosso padrão de entendimento. Com isso, começaremos então a dar os passos necessários à conquista de nós mesmos, olhar para nós e ver qual o melhor caminho para eu seguir como espírito imortal, como filho de Deus, como filho da luz. Aí você vai falar, é simples, seguir o Evangelho de Jesus, nós seguimos? Qual é o nosso ponto de referência para saber se estamos realmente seguindo? Temos estudado o Evangelho de Jesus com assiduidade e afinco para entendermos as suas nuances e profundidade? A filosofia espírita tem um grande potencial filosófico para explicar grande parte das causas e das consequências de cada um de nossos atos e ações, de ontem e de hoje, em nível físico e mental, com suas possíveis consequências ainda hoje e um amanhã próximo ou distante. À medida que a gente vai entendendo a filosofia espírita, a gente vai vendo que os processos que nós passamos na evolução tiveram consequências em épocas muito recuadas, ou ontem mesmo nesta existência. E aquelas consequências têm para o hoje, para o amanhã, e para um amanhã mais distante, de outra vida, mais transcendente. E assim nós vamos passando de etapas a etapas, de um processo ao outro, até alcançarmos a plenitude do nosso ser, até alcançarmos a plenitude psíquica da nossa existência. É necessário, então, começarmos a observarmos a nós mesmos frente ao universo. Estaríamos hoje em condições de ir para um planeta mais feliz ou para um menos feliz? Cada um faz o seu próprio julgamento. E lembrando que não podemos voltar ao passado para mudar o que aconteceu lá atrás, mas podemos começar a nos adaptar melhor a partir de agora para caminharmos no processo de readaptação íntima, de refortalecimento íntimo, para alcançarmos as vicissitudes celestes, a plenitude espiritual. Depende de como cada um de nós vai agir, depende de como cada um de nós vai sorver as energias benditas que emanam-se das esferas siderais para fortalecermos-nos ao longo da caminhada, rogando as forças do universo que nos ilumine os caminhos, que nos ilumine a vida e que nos dê base para enfrentarmos as adversidades e crescermos para o aperfeiçoamento íntimo, para a melhoria de nossos corações e de nossos sentimentos. E que busquemos ser seres melhores, seres que colaboram no processo de melhoria da humanidade, no processo de aperfeiçoamento de todos nós.